Fala, minha moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Boa noite. Vamos começar aqui mais um podcast no Podcaio com ele, aquele cara que é o cara do momento, do YouTube, professor e vereador, Gleison Rodrigues. Fala, Caio, boa noite a toda a galera que está acompanhando a gente, né? Boa noite, assim, a gente não sabe o horário que a galera está nos ouvindo, né? Nos assistindo. Mas eu queria saudar todo mundo, queria lhe parabenizar inicialmente, né, pelo belo trabalho que você vem desenvolvendo. Eu já venho acompanhando, muitas pessoas já passaram por aqui, amigos inclusive. E eu fico feliz em saber que a gente tem pessoas como você que nos dão essa oportunidade de vir aqui contar um pouco da nossa história e realmente a gente mostrar para as pessoas que com muito garra, com muita determinação, a gente consegue chegar lá. Cara, muito obrigado, Gleison. Você é um cara que eu tenho um carinho muito enorme por você e por admiração. E é uma honra ter você aqui, tá? Fico feliz. Obrigadão, cara. Pra gente começar, Gleison, a gente sempre tem uma introdução aqui com nossos convidados. A gente gosta de saber da história, o início da história deles. Você poderia contar a sua aí pra gente? Vamos lá. Acho que assim como todo mundo nessa vida, a gente tem uma história diferente, né? Cada pessoa tem uma forma diferente de fazer a sua vida acontecer. E assim, eu venho de família humilde, meus pais são agricultores, minha mãe é funcionária pública municipal, assim como meu pai também. Minha mãe é auxiliar de serviços gerais, meu pai é vigilante, ambos concursados em Acaraú, cidade onde eu nasci. E durante muito tempo eu me dediquei a vida toda aos estudos, né? Eu sempre gostei de estudar e orientado pelos meus pais. E o tempo foi passando, as coisas acontecendo e desde sempre dedicado ao estudo. E aí, quando terminei o terceiro ano, já ingressei na universidade. E aí comecei a fazer um curso no IFCE, né? Que entra a minha história no IFCE. Estudei no IFCE mais de 12 anos. Sou técnico em pesca, biólogo, especialista em meio ambiente pelo IFCE. Os meninos que andam comigo já até brincam, porque eu sempre falava isso na campanha, né? Como forma de apresentação. E trabalhei uma época na eólica, trabalhei no Curral Velho, em Acaraú, nos Patos, em Itarema, em Currais Novos, no Piauí, e Araripina, no Pernambuco. E aí voltei, né, para minha cidade natal, para Acaraú, e aí fui vender cosmético, né? Estava dando spoiler aqui. E aí eu trabalhava para uma empresa, que eu não vou falar aqui o nome da empresa, mas vendia cosméticos. E aí foi interessante porque na eólica eu ganhava um valor bem expressivo, né, mais de R$ 5.000. E quando eu fui vender cosmético, a minha renda diminuiu assim. Foi muito drástico a mudança. Mas você chegou a sair da eólica por quê, Gleison? Era porque eu ficava muito longe da minha família. Entendeu? Eu não gostava porque ficava longe da família e eu, assim, não era interessante. E eles queriam me colocar para trabalhar em Guirapá, na Bahia. E aí eu não queria ficar longe dos meus pais, eu falei, não, vou voltar. E aí foi quando, após a eólica, após a venda de cosmético, eu ingressei na rede pública estadual, trabalhar como professor. Mas nessa parte da eólica, tu trabalhou quantos anos? Foi pouco tempo, porque eu não gostei de ficar longe dos meus pais, ficar longe da minha terra. Mas Né? na casa dessas viagens todas aí que você falou, Pernambuco, Foi no período de 8 meses. foi graças a isso, Isso, né? exatamente. Mas como foi que tu chegou nessa parte de trabalhar na eólica? Pronto, vamos lá. Eu estudava já no IFCE, fazia biologia, e aí surgiu uma oportunidade. E aí o pessoal me chamou, fui fazer uma entrevista, tinham muitas pessoas concorrendo à vaga, mas o meu chefe gostou, porque eu já tinha trabalhado na Ematece, tinha esquecido da Ematece. Já tinha trabalhado na Ematece e eu tinha 3 anos de experiência na Ematece. Então eu já trabalhava com o carro da empresa, eu já tinha costume de fazer abastecimento, de fazer visita no campo, eu trabalhava com agricultores, pescadores, pecuaristas. E na eólica eu ia trabalhar com o meio ambiente, que também era trabalhar com pessoas. Então, meu chefe gostou de toda essa minha trajetória profissional. Então ele falou, Gleison, então vamos fazer o seguinte, vamos escolher você. E aí foi quando eu ingressei e comecei a trabalhar na empresa. Aí de lá, De lá para cá, né, como eu disse, da eólica, que eu não queria viajar, voltei para o meu município novamente, em Acaraú, fui trabalhar como professor na Escola Estadual de Juritianha, Vicente de Paulo. E aí, eu comecei a trabalhar ganhando um valor pequeno, eu tinha poucas horas. Eu ganhava o quê na escola nessa época? R$ 400, 450, e todo mundo achava que eu estava ganhando muito dinheiro, porque era professor do Estado, só que eu tinha poucas horas. E aí, o tempo foi passando, as horas foram aumentando, né? Eu cheguei a ter na escola 20 horas, aí foi quando surgiu o período da eleição. Aí eu cheguei para os meus pais, né? Conversei com alguns amigos aqui, eu posso até referenciar posso até referenciar alguns amigos
como o meu grande amigo particular, uma pessoa que eu gosto muito, o Eliakim Silveira, foi uma pessoa, hoje chefe de gabinete de Acaraú, uma pessoa que eu cheguei para ele e perguntei, Eliakim, estou querendo me candidatar. Aí o Eliakim, muito experiente politicamente, já tinha trabalhado com o deputado Roberto Monteiro como deputado estadual, e nessa época o deputado Roberto já tinha ganhado a eleição para federal. Então o cara tinha experiência, deputado estadual e deputado federal, né? Como assessor do deputado. E aí o Eliakim me disse, converse primeiro com sua família e depois converse com seus amigos. E assim eu fiz, chamei minha mãe, chamei meu pai, e aí conversei com eles. Pai, estou querendo me candidatar. Mas essa vontade de se candidatar, Gleice, veio de onde? Pois é, cara. Sua família tem estrutura política, assim, Não as tem descendência política. raízes políticas? Não tem, na verdade. Aham. O que me fez ingressar na... Eu nunca tive o sonho de ser político, eu fiz até um vídeo desse na eleição, eu nunca tive o sonho de ser político. Ah, meu Deus, eu quero ser político. Não. Mas eu sempre fui muito comunicativo. Eu acho que isso me ajudou bastante, o fato da comunicação. O fato de eu... Era isso que eu já ia te perguntar, se tu sempre foi comunicativo, assim, na escola, já no decorrer dos Sim, seus trabalhos e sim, tal. onde eu ia, eu fazia amizade, né? Isso sempre foi muito comum para mim, fazer amizades. E aí, o que é que acontece? Nessa história de conversar com a família, meu pai ficou com medo, né? Ficou, Gleison, política é muito perigoso, minha mãe também preocupadíssima. E aí eu falei, não, mas eu vou, mesmo assim eu vou. Aí conversei com eles, conversei com toda a família, né? As familiares do meu pai, da minha mãe. E eles falaram, cara, tu acha que dá certo? Eu falei, eu sei, vamos tentar. E aí falei com alguns amigos também. E aí foi bacana porque foi nesse momento que os amigos... cheguei para conversar com eles, que realmente vi que eles abraçaram a causa. A gente vai junto, né? E aí eu não vou citar aqui, porque são muitos, né, muitos amigos que abraçaram essa causa. Assim, para resumir, com a graça de Deus, e com muito trabalho, com muito esforço. Eu lembro bem, eu no dia da eleição, no domingo de manhã, eu levantei as mãos para o céu, lá na cozinha da minha casa, e falei, meu Deus, está entregue em tuas mãos. Fazei aí a tua vontade. Se for para eu representar o meu povo, representar a minha cidade, seja feita a tua vontade. E aí até publiquei esses dias que eu publiquei isso no domingo. Eu falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. Aí eu publiquei no Instagram, falei, foi feita a vontade do povo e a vontade de Deus, para que eu tivesse aqui. E quando você fala para mim, quando você faz essa pergunta sobre como é que surgiu, eu não posso esquecer do Zoeira VIP. O Zoeira VIP, né, que é um canal que eu tenho no YouTube ainda hoje, inclusive o vídeo já está postado, certo? No YouTube. Quem quiser assistir é só colocar lá, Matheus e Cauã, Zé Vaqueiro, no aniversário de 173 anos de Acaraú. Você vai acompanhar aí um pouco de como é que foi a cobertura, né, do evento. Porque assim, o que é que eu fazia? Quando eu criei o Zoeira VIP, eu comecei com uma brincadeira. Peguei o microfone em Itarema, era uma festa em Itarema, aniversário da cidade, 5 de fevereiro ou 5 de janeiro, aniversário de Itarema? 5 de janeiro, né? 5 de janeiro, aniversário de Itarema. Eu falei, eu vou gravar. Aí peguei, o pessoal estava com o microfone lá, peguei a câmera, conectei no microfone e fui gravar com a Avner Vini. Sem planejamento nenhum, sem roteiro. Aí o Eliakim, mais uma vez, o Eliakim participou de muitos processos da minha vida. Mas tu tem coragem mesmo? Eu disse, eu tô indo agora, homem. Tô indo agora. Aí entrei lá, fiz uma entrevista fantástica com o Avni. Inclusive agradeço o Avni, agradeço aqui todos os artistas, né, que realmente deram essa oportunidade. Porque eu não tinha, né, nem tenho hoje, mas naquela época eu não tinha mídia nenhuma, cara. E aí foram eles que tinham essa mídia, que tinham esse canal de comunicação que me deram essa oportunidade de que as pessoas pudessem conhecer a minha imagem. Viver, né? É visto, não é lembrado. Pois é, exatamente. Então as pessoas começaram a conhecer a minha imagem. Quem é o Gleison Rodrigues? E aí a minha família tem um apelido, né? Apelido de família. Todo mundo, acho que tem algumas famílias que têm um apelido, né? São várias, eu não vou citar aqui. E o apelido da minha família era Quitera. Quitera, a família dos Quiteras. Só que eu sempre gostei do nome Rodrigues, eu achava muito forte. Rodrigues. Eu falei, cara, eu não vou colocar Gleison Quitera, eu vou colocar Gleison Rodrigues. E aí eu fui construindo esse nome aos poucos, fui construindo o nome, fui construindo, e as pessoas conhecendo a minha imagem através do YouTube. Eu tinha muito profissionalismo, quando eu chegava para gravar, eu não bebia bebidas alcoólicas, né? Não ingeria bebidas alcoólicas. Eu tinha uma postura em cima do palco, né? Lá embaixo do palco, atrás do palco. Eu sempre tive essa postura de profissional, de realmente mostrar que o meu trabalho tinha seriedade. Porque eu sempre falo isso. Inclusive, esses dias eu participei de um encontro
comunicadores do Baixo Acaraú, lá no IFCE, e eu falei isso. Quando você é comunicador, e eu fui chamado por ter o canal do YouTube, você precisa passar muita veracidade na informação, para que as pessoas lhe dêem credibilidade. E aí, eu tenho certeza, Caio, que esse seu veículo de comunicação, certeza absoluta, pela pouca experiência que tenho, cara, vai estourar. Eu não tenho dúvida, estou profetizando. Eu me arrependo todinho aqui, ó. Ixi, Vai obrigado. estourar, eu estou falando para você, vai estourar. Porque assim, eu percebo que você é muito humilde, você gosta de dialogar, percebo que você é muito sorridente, comunicativo e, acima de tudo, você é muito humilde. E é interessante quando a gente tem pessoas que realmente são humildes e que realmente estão aptos a ter todo esse crescimento e sem pisar em cima de ninguém, conquistando o seu espaço, que eu acho que isso é interessante, né? E já fica esse elogio, né, a você, nem me conhecia direito, né? Só me acompanhava pelas redes sociais e falou, Gleice, vamos lá no Podcaio, vamos fazer uma gravação e estamos nós aqui para contar um pouco dessa história, né? De como é que tudo aconteceu. Para mim, eu achei muito, assim, muito precoce. A minha vida no YouTube eu achei muito precoce. Eu não tenho muitos inscritos no YouTube. Acho que são um pouco mais de 3.500. Então, vale ressaltar um negócio aqui, Gleice. E onde eu cheguei, eu trabalho em Jeri, onde eu conheço pessoas de Acaraú, várias pessoas de Acaraú, que eu perguntava sobre o seu nome, era a mesma resposta de todas. Ele é um cara muito bom e ele é muito do povo. Fala com todo mundo, é muito legal e tal. Você vai levar um cara bacana pro seu podcast. Cara, fico feliz demais em ouvir isso. Eu acho que funciona como um termômetro, né? É como Exato. se o povo fosse o termômetro. O povo que fala. Às vezes, Caio, você vai, com certeza vai passar muito por isso também. Existem pessoas que vão falar mal de você. Mas quem vai realmente dar o feedback de quem você é o povão. A galera que realmente lhe conhece de perto. Porque muitas vezes, Caio, as pessoas têm inveja do que a gente faz, entendeu? E isso é muito comum. Isso não é anormal, é muito comum em todo canto. As pessoas elas não querem sofrer o que você sofreu ou está sofrendo, mas elas querem ter o que você tem. Isso é muito comum. E aí eu falo, estava lá no IFCE, falei isso para alguns alunos, eu chamo isso de processo. Entendeu? A vida ela é feita de processos. E as pessoas elas querem o resultado imediato sem ter o processo, sem passar pelo processo. E aí é interessante que as pessoas reconheçam que é necessário passar por esse processo para realmente ter o resultado e chegar no resultado tão esperado. Todo mundo, cara, todo mundo anseia em ser reconhecido, todo mundo anseia. E reconhecido eu não falo de fama, eu falo no que você está fazendo. Às vezes a pessoa ela nem sai do quarto dela, é do trabalho para o quarto, mas ela quer ser reconhecida onde? No trabalho. Por quê? Para valorizar o esforço que ela está fazendo. Porque quando se fala em reconhecimento, as pessoas já vão para a fama. E eu nunca, os meninos que andam comigo sabem, eu nunca liguei, cara, para a fama. É porque a fama, ela é algo bem, assim, vulgar. E é algo que tu pode fazer um vídeo ali, 5 minutos estourar e ficar só Só naquele naquele vídeo, né? vídeo. E eu sempre procurei o quê? Fazer as coisas com muita responsabilidade, com muito compromisso, e que as pessoas falassem que esse trabalho era feito assim, com compromisso e com responsabilidade. Então eu sempre me baseei nisso, com muito foco. Quem me conhece sabe, eu sou muito focado nas minhas coisas. É isso aqui que eu quero, isso aqui que eu vou atrás. Eu acho que o maior resultado até hoje da minha vida foi a eleição. E as pessoas sabem, cara, não é fácil ganhar a eleição em Acaraú. Não é fácil. Imagina o território de Acaraú é imenso. Muito grande, é uma cidade mãe. Foi eleito quantos votos? 748. 748 votos. E aí, quem me conhece sabe, não tive gastos exorbitantes, respeitei a legislação direitinho, eleitoral, do jeito que era para ser, entendeu? Declarei os bens realmente que eu tinha, fiz tudo direitinho, organizado, bonitinho, que era para realmente não ter problema. Fui diplomado, a juíza me diplomou, não teve nenhum problema durante todo o processo. E como ele disse, sempre com foco. Né? Pronto, Cleice, aí, já que o teu foco começou no YouTube, e tu começou a fazer e criar a tua imagem para tu aí daí aproveitar a chance para se candidatar. Mas aí eu não tinha esses planos de me candidatar. Eu comecei com um trabalho no YouTube aleatório. Eu vou fazer uns vídeos. Só que eu sempre tive muito interesse em que as pessoas elas me acompanhassem para ver o que eu fazia, como se fosse para ter uma motivação. Porque, como eu te disse no início aqui da conversa, eu venho de família humilde, entendeu? E aí eu mostrei para as pessoas que era possível, eu ainda mostro. Dou aula ainda hoje, mesmo estando vereador, ainda sou professor do Estado,
tem algumas horas lá na escola, até porque eu gosto de dar aula realmente, porque eu sempre digo, o papel social do professor, Caio, é muito importante. Você forma pessoas. Imagina daqui a alguns anos, os meninos que hoje são meus alunos, chegarem para mim com, sei lá, seja lá qual for a profissão, professor, advogado, um médico, seja lá qual for a profissão, e chegar, esse cara foi meu professor. Eu vou ter muito orgulho disso, cara. Em falar que eu fiz parte da vida daquela pessoa, da vida daquele ser humano, e que eu ajudei, né? Não sei se você já chegou a ver, eu lembro quando eu estudava, eu vi uma charge muito famosa, que era uma senhora no meio e ao redor vários profissionais. E todos apontavam, ela foi minha professora. Bacana, cara. Então, eu acho que é isso que fica, sabe? E aí, falando sobre isso e trazendo aqui para a nossa conversa, eu acho que isso aqui é bacana. Nós vamos passar, entendeu? A gente vai viver aqui um período nesta terra, só que esses vídeos ficarão aqui, cara. Se eternizarão, esses vídeos se eternizarão. E aí, essa plataforma, até quando ela existir, que você publica no YouTube, né? Publica também em outras redes sociais, como Instagram, Facebook, mas o vídeo completo vai no YouTube. Enquanto essa plataforma YouTube existir, nós existiremos. Porque estará gravado a nossa imagem, a nossa conversa. E é isso que eu acho interessante. Eu acho interessante a parte da gente eternizar os momentos. Foi sempre isso que me motivou, a gente eternizar. E eu falava muito, por exemplo, lá na Câmara Municipal, existem os quadros dos vereadores. E aí eu vejo os quadros antigos, cara, de 1900, bem antes, tipo assim, 1900 e tarará. E aí eu vejo aquela galera, quem foi fulano? Quem foi cicrano? O cara foi um vereador. O pessoal vai pesquisar a história dele. Eu acho que é isso que a gente, né, deve deixar aqui na Terra, porque o pessoal fala muito de dinheiro, cara. Eu vim agora, eu estou no Onix, eu tenho um Onix 1.4. O cara mais rico aqui da cidade, é o de Acaraúba, talvez ele tenha uma Land Rover, um SW4, mas o mesmo trajeto que ele fez na SW4, eu fiz no meu Onix. E estou aqui, entendeu? É só uma questão de status social. Ah, Gleice, mas tu não quer o Land Rover Hilux? Quero. Agora eu não vou matar, roubar ou fazer algo errado para me ter uma Hilux. Se tiver de ser minha, né, se o carro tiver de ser meu, se tiver de ser seu, vai chegar no momento certo. E aí volto novamente. Processo. A gente precisa passar pelos processos. Foi fácil montar tudo isso aqui? Não, Não negativo. foi. Foi planejado E mesmo. vários processos, até você chegar no resultado. E aí eu te digo, te afirmo, né? Tem muitos caras que estão começando que queriam ter essa estrutura que você tem, mas eles não têm ainda. E aí precisa o quê? Se esforçar para conseguir, que isso é o quê? Processo, para chegar nesse resultado. Né? Então, isso aí, processo e resultados, faz parte da trajetória de todo mundo. E aí, Gleice, quando tu realmente ganhou, qual foi o sentimento que tu sentiu? Cara, além de me tremer todinho, cara, eu confesso que demorou um tempo para a ficha cair. Demorou um tempo porque, assim, eu fiquei muito sem acreditar, de verdade. Acho que a palavra era essa. Eu fiquei muito nervoso. Para mim foi algo anormal, uma das maiores felicidades que eu já tive na minha vida, te juro. O pessoal fala que felicidade grande é quando você tem um filho, né, que seu filho nasce, eu não tenho um filho ainda, mas foi uma das maiores felicidades que eu já tive. Outra felicidade grande foi quando eu recebi o meu diploma, cara, de graduado. Para mim, assim, ver meu pai, minha mãe, né, minha irmã, meu irmão, ali comigo, entendeu? Recebendo aquele diploma junto comigo, para mim era como se fosse um filho. Tá aqui, o meu filho está entregue. Estou formado porque eu sempre bato na mesma tecla, cara. Cara, você que vem de família humilde é muito difícil. Não é fácil. Eu já cheguei aí para a faculdade de moto, pegando chuva, eu levava a roupa dentro de uma sacola. Juro, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. No inverno, levava a roupa numa sacola quando eu chegava lá na faculdade. Os meninos são de prova, os meninos que estavam comigo. Ia no banheiro, trocava a minha roupinha, colocava a roupa molhada dentro da sacola e ia para dentro da sala de aula. Com muita humildade, sempre, como eu te disse, com muita seriedade, com muito foco e convicto de que as coisas iam dar certo. Aí hoje, quando às vezes eu estou em alguns locais, por exemplo, eu não sei se você chegou a acompanhar, em abril eu estive em Brasília, o coração da política brasileira. Estive em Brasília de 26 a 29 de abril. Cara, tu não tem noção, cara. Para mim, aquela realização de estar naquele local, no coração da política, realmente, onde a política acontece, né? Quando a gente desceu do aeroporto, que entrou no carro, imediatamente, assim, 5 minutos depois, a comitiva do presidente da República, Jair Bolsonaro, passando por ti, na mesma avenida. Cara, aquilo ali passa um filme na tua cabeça, de onde tu saiu, entendeu?
como eu te disse, meus pais agricultores, cara, eu cheguei a ir buscar mandioca com meu pai nas capoeiras, nos roçados, entendeu? Mas meu pai me levava, né, agradeço muito meu pai, para mim aprender, para me esforçar, para me estudar, entendeu? Não como se fosse realmente para trabalhar, mas para ele me mostrar que a vida não é fácil. Devo muito ao meu pai, me ensinou bastante, né, um dos maiores exemplos assim, de ser humano, de honestidade, de respeito. Minha mãe também é uma guerreira, cara. Minha mãe é uma mulher que é muito determinada, acho que eu levei muito isso dela, a determinação, o foco. E aí, quando eu estava em Brasília, me passava esse filme. E eu lembrava muito dos meninos que me ajudaram na eleição. Eu digo para eles, cara, hoje pode ser eu, mas você sabe como é que funciona a vida. Amanhã pode ser um deles. E qual que será? O que mais se destacar. Em quê? Compromisso, responsabilidade, excelência no trabalho que faz. Né? Então, eu sempre deixo isso muito claro dentro do grupo. Vamos fazer as coisas, vamos fazer direito. Entendeu? E aí, todas essas pessoas que me ajudaram, elas me ensinam alguma coisa. E aí, eu conversando uma vez com o deputado Roberto Monteiro, que eu tenho uma admiração grande, foi querendo ou não, foi um dos meus padrinhos políticos, além do Eliakim. Eu dizia para ele, deputado, eu tenho uma dificuldade grande em acompanhar as mensagens. É muita mensagem. Entendeu? É muita gente falando, eu não consigo responder todo mundo. Aí o deputado me falou assim, Gleice, fico feliz que as pessoas estão lhe procurando. Porque se elas estão lhe procurando, se elas estão lhe procurando, elas confiam em você. Se elas não confiassem, elas não estavam lhe procurando, não. E aí eu comecei a interpretar tudo aquilo. Ele disse, eu fico muito triste quando eu chego aqui em casa, no final de semana, quando eu chego das viagens, né, visitando todo o Ceará, e não tem ninguém aqui em casa. Eu fico preocupado até. Será que o povo não confia mais em mim? Mas quem conhece a realidade do deputado sabe. Toda vida que ele chega em casa, são muitas pessoas esperando ele, né? Mas devido ao quê? A credibilidade que a pessoa passa em realmente tentar resolver as coisas. Porque muitas vezes não é você fazer e cumprir ali, é realmente sempre atender, no que diz respeito a fazer, realmente atender o pedido, né? Mas é você tentar, é você correr atrás. Isso que é interessante. Pois é, Gleice. E o que foi que fez tu É água, viu, escolher? pessoal? O que foi que fez tu escolher o lado da Ana Flávia? Pois é, cara. Essa história é complicada. Eu cheguei até a conversar com o pessoal do outro partido, mas assim, uma conversa, né, sem interesses políticos, uma conversa normal, sabe que eu sou muito comunicativo, né? Já deu para perceber. E aí eu sempre me interessei muito pelo estilo político dos Monteiros, né? O deputado, eu sempre acompanhei ele desde muito tempo. E é uma das minhas referências políticas, eu digo isso abertamente, o deputado Roberto Monteiro e o ex-governador Cid Gomes, que hoje é o senador Cid Gomes, que foi governador do estado. E aí, cara, eu conversei com ele aqui, fui falar com o deputado, e aí o deputado começou a falar sobre o projeto que ele tinha para o Acaraú, ele queria um Acaraú diferente, que Acaraú era a cidade-mãe, e que via que Acaraú poderia crescer mais ainda. E aí foi baseado realmente nesse projeto, nessa perspectiva de um futuro melhor, de realmente representar as pessoas, de fazer com que a coisa acontecesse de verdade. E eu conhecendo a realidade de Itarema, o trabalho que ele fez em Itarema, e aí eu acreditei. Né? Acho que a palavra é essa, acreditar em um projeto novo, acreditar em um projeto diferente, que até então, Caio, era uma incógnita, cara. Ninguém acreditava. Hoje a Caraú, você vê, é uma cidade totalmente diferente. Mas quem foi que acreditou desde o início? E aí, dentro da Câmara Municipal, levando para essa perspectiva, eu tive muita oportunidade de representar o povo, de colocar projetos, por exemplo, um grande projeto e assim, para mim um dos maiores da minha carreira política até o momento, foi eu que fiz o requerimento solicitando a instalação do campus da UVA, Universidade Estadual Vale do Acaraú, no município de Acaraú. Fiz um requerimento, conversei com o deputado Roberto, pedi para o deputado falar com o então governador Camilo Santana, né, que hoje é candidato a senador, e o Roberto ligou para o Camilo na minha frente. Eu falei, ô governador, me explica uma coisa. Como é que a universidade leva o nome do Acaraú, Universidade Estadual Vale do Acaraú, e o município de Acaraú não tem universidade? Aí ele falou, cara, realmente você tem razão. E aí o governador, muita coisa para fazer, o deputado alinhou com ele, toda a articulação, né, os méritos são do deputado Roberto, entendeu? Eu fiz só o requerimento, solicitei, pedi,
representando o grupo de jovens que me pediram, né? Muitos jovens solicitavam esse Campos da Uva, mas a articulação, o mérito todo é do deputado, do então governador Cid, em ter realmente destinado recurso para ser construído esse Campos da Uva, que vai atender o povo de Bela Cruz também. Bela Cruz, Marca, Região, Cruz, a né? região toda, né? Então, para mim, Caio, foi um dos maiores projetos até hoje, cara. E eu te juro, eu tenho uma boa relação com o IFCE. Mas, assim, quanto mais universidades, quanto mais oportunidades para o jovem, melhor. E, assim, a gente se vira como pode, cara. Eu fiz uma parceria com uma empresa, não vou citar o nome da empresa, de cursos, né? Uma instituição. Sabe quantas pessoas se inscreveram nos cursos que a gente ofertou, Caio? Acho que não chegou a acompanhar essa aí pela rede social, não. 988 pessoas se inscreveram. 988 alunos de Acaraú, Cruz, Bela Cruz, Itarema. 988 receberam seus certificados de curso de atendimento de farmácia, Eu vi esse repositor de aí. supermercado. Então, assim, é com esse trabalho, com muita humildade, eu sempre falo isso, né? As pessoas que não me conhecem podem até achar, Caio, que, sei lá, podem ter um pensamento diferente da minha pessoa, mas quem me conhece sabe a vontade que eu tenho e, tipo assim, eu tento sempre ser muito solícito, humilde e atender as pessoas da forma como eu posso. Bom. Gleice, cara, quando tá realmente por dentro e tal, desde o início, como tu avalia a gestão total Cara, é do difícil até município? falar, é porque, assim, a gente pega muito nome de babão, sabe? A gente pega nome de babão. Hoje, eu estou líder do governo na Câmara, né? E aí, sou eu que, quando a prefeita manda os projetos, eu passo para os outros vereadores, eu que falo, ó, pessoal, hoje tem esse projeto para votar. Representa ela quando ela não pode ir, né? Represento ela quando ela não pode ir, algumas vezes, às vezes vai o chefe de gabinete. Mas eu avalio a gestão como uma gestão que realmente tem muita vontade de fazer as coisas acontecer. E aí eu não vou ser hipócrita aqui de falar que está tudo 100%. A gente tem muitos pontos que precisam melhorar, a gente é ciente. Só que o que eu acho interessante, cara, em todo esse processo, é o fato de você querer que as coisas aconteçam. Que o que eu percebia, de gestões anteriores, eu não estou falando, eu sempre falo isso, eu não estou falando da pessoa, do prefeito, eu estou falando da gestão em Da si. gestão, né? Exato. Eu via que não tinha essa vontade como agora tem. Tinha vontade para algumas coisas, mas eu acho que precisava de mais vontade, mais interesse. Tá entendendo? E aí eu vejo esse interesse, cara. A gente vai, por exemplo. Hoje eu conversando exatamente com um amigo meu de Acaraú, ele vai falar até uma frase que diz assim, a mulher tá colocando calçamento em rua que tem até numa casa só. Cara. Tá andando, as coisas estão andando. Aí eu repito, tem comunidades que precisam ser atendidas? Tem. Tem. A gente é ciente. E a gente tem esse mapeamento. A gente faz esse mapeamento. A prefeita é ciente, ó, comunidade tal a gente visitou, bairro tal a gente visitou, a gente não fez nada ainda, a gente vai ter que fazer. Existe planejamento, tá entendendo? E o que a gente sempre fala, é necessário, é importante para toda a gestão que os vereadores participem. Somos nós, vereadores, que vamos até a comunidade para conhecer a realidade da comunidade. Somos nós que estamos lá tomando café na cozinha do pessoal, somos nós que estamos lá pegando na mão do pessoal, sabendo a problemática, entendeu? Então, o vereador, ele precisa ser valorizado, tá entendendo? E aí, é dentro dessa perspectiva de que você fala, como é que você avalia a gestão? Eu avalio a gestão como uma gestão participativa e democrática, onde o povo hoje tem a oportunidade de participar. Porque antigamente o povo tinha até medo, cara, de falar. E a Carol era assim, rapaz, tu é doido, tu vai falar isso aí, homem? Não tem medo não de pegar um mó de sola, né, como o pessoal fala popularmente. O pessoal tinha medo. Se você for a Carol, o pessoal vai contar essa história. Entendeu? Então, assim, eu vejo a gestão como uma gestão democrática, uma gestão que tenta fazer acontecer. Eu vejo a prefeita Ana Flávia como uma prefeita muito determinada, é uma prefeita realmente que conhece a realidade do município. E aí, eu não posso deixar de falar aqui do esposo dela, do deputado, né? Porque é realmente uma grande figura pública, uma pessoa que tem uma contribuição, inclusive aqui em Bela Cruz, né? E também fica mais fácil a questão, né, cara? Querendo ou não, fica mais fácil de trazer toda a política, né? Por ser Recursos, toda a articulação que ele tem. bem mais É bem fácil. mais fácil. Pelo fato dele, quanto já ter sido deputado estadual, né? Quanto deputado estadual na época, e também agora como deputado federal. Então ele consegue captar recursos a nível estadual e a nível federal, né? Interessante isso. E aí, eu vi aqui a entrevista do vereador aqui de Bela Cruz, ele enquanto vereador de oposição, e eu vi os questionamentos e o que ele estava falando, e assim, eu acho interessante. Eu acho que a política é isso, é o diálogo.
Entendeu? Muitas vezes as pessoas elas não entendem o real sentido da política. A política ela é feita através do diálogo. Ó, isso aqui está errado, vamos tentar resolver. Ó, isso aqui não está certo. Ó, isso aqui que a gente fez é interessante, foi bacana. Isso aqui que a gente fez foi bom. E muitas vezes as pessoas não entendem isso, entendeu? Que a política ela é feita através desse diálogo. E aí, muitos políticos são até um pouco autoritários, como você sabe. Ah, se não fizer do meu jeito, se não fizer o que eu estou dizendo, vai ser punido de alguma forma. E eu acho que a política com P maiúsculo é aquela onde você ouve as pessoas, onde você realmente sabe os anseios das pessoas e, como eu disse, na medida do possível você tenta atender. E aí o seu trabalho, o meu trabalho enquanto vereador, muitas vezes, não é nem atender todo mundo no que diz respeito a resolver o problema. Mas o meu trabalho é o quê? Ouvir a pessoa, pedir, solicitar, sugerir e, acima de tudo, o papel do vereador é fiscalizar o poder executivo, fiscalizar a prefeita. Onde é que os recursos estão sendo utilizados? Aqui. Está sendo utilizado direitinho? Teve algum desvio de dinheiro? Opa, se tem algum desvio de dinheiro, a gente vai. Eu nunca identifiquei em Acaraú algo relacionado. Se alguém identificou, se algum vereador identificou, ninguém se manifestou. Ninguém se manifestou. Entendeu? Mas eu percebo que existe essa seriedade, até pelo fato dos resultados. Muitas obras, muitos acontecimentos. É muito É visível, né? visível demais. Né? Aí, aos olhos, não precisa nem estar postando. Então, aos olhos. E você consegue acompanhar pelo Instagram, né, da prefeita. A gente de fora que chega na cidade lá, a gente consegue ver. É perceptível demais. Pois é. Você vai sempre em Acaraú? Sempre. Bacana, cara. Eu tenho um amor pela minha cidade. A minha terra natal, cara, antes mesmo de eu ser político. Assim, eu sempre gostei de Acaraú porque os meus avós são de lá, entendeu? Tenho família lá e sempre fui. Desde novinho mesmo. Mas os pais do seu pai ou da sua mãe? Da minha mãe. Sua mãe, né? Da minha mãe. Bacana, então é minha conterrânea ela. Eita, coisa boa. Assim, o que eu sempre vejo, né, dentro desse processo, ô Caio, é que muitas vezes as coisas estão acontecendo, e as pessoas elas não reconhecem o fato. Está acontecendo. E aí a gente sempre fala nas ordens de serviço, quando a gente vai, que o pior cego é aquele que não consegue ver. Entendeu? Que as coisas estão acontecendo. Entendeu? E isso é interessante. Quando as pessoas comentam, quando falam, rapaz, ó, lá em Acaraú tá assim, assim. E aí entra o amor pela cidade, era o que eu estava falando agora há pouco. Antes mesmo de ser candidato, ou vereador, ou político, eu já postava parabéns para minha cidade, botava foto da bandeira do Acaraú. Eu tive esse amor pela minha terra, sempre tive, entendeu? E, como eu te disse, eu não tinha interesse político. Eu não tinha interesse político. Ah, e todo mundo me chamava já de vereador. O pessoal, lá na minha terra, na Juritianha, eu moro, na verdade, no Buriti da Juritianha, e aí tem a Juritianha, que é a sede, todo mundo que eu passava eu buzinava. Pip, 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 pip. A pessoa dizia, essa peste vai ser vereador. Perdão aí, mas era como o pessoal falava. Esse aí vai ser vereador, buzina para todo mundo, fala com todo mundo. Eu, tá doido, pô. Esse ditado sempre existiu. Aí, com o tempo, deu certo. Aí o pessoal, às vezes comigo no carro, logo no início, dizia assim, tá parecendo velho. Opa, não, é vereador mesmo. Agora tem que, agora tem que buzinar. Agora tem que buzinar. Mas, tipo assim, toda a trajetória, cara, eu tenho muito orgulho, sabe? Que foi construído. E aí, aqui eu não poderia deixar de vir aqui e agradecer, cara, a todas as pessoas que contribuíram. Nem só pelo fato político, mas desde o ensino infantil, a escola. Já fui grato aqui, já agradeci aos meus pais, à minha família. Gratidão demais. Gratidão a todos os professores, cara. Ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, a pós-graduação. Todos que contribuíram com a minha formação. Eu tenho um carinho enorme, cara. Devo muito, muito a cada um deles. Eu não sei se algum professor meu um dia vai assistir esse vídeo, mas eu tenho assim uma gratidão grande por cada educador, cara. Cada pessoa que contribuiu para que eu pudesse aprender a ler, que eu pudesse aprender a respeitar as pessoas, né, a questão de cidadania mesmo. A todas as pessoas que contribuíram com o lado profissional, entendeu? As pessoas ali que me deram a primeira oportunidade, você sabe, cara, que é muito difícil ser o primeiro emprego, cara. É muito difícil. E aí tiveram pessoas que acreditaram em mim. Ainda mais na região que a gente vive, né? Que é bem escasso. Complicado, né? Demais. E essas pessoas, elas acreditaram. E aí eu acho interessante isso, né? E falei isso até para os donos das empresas, agora nesse momento, que valorizem os donos de empresa, melhor, valorizem as pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho agora.
dê oportunidade. É muito difícil o primeiro emprego, porque assim, quando você vai para o primeiro emprego, o que é que a pessoa fala? Falta experiência. Mas para você ter experiência, você precisa ingressar no primeiro emprego. E aí tem aquela questão que o pessoal fala de emprego e trabalho, né? Que trabalho não é carteira assinada, não tem. E o emprego realmente é quando você está com todos os seus direitos ali assegurados. E aí, CLT, então, né? Então, assim, eu disse, eu sou muito grato a todos que participaram, grato àquelas pessoas que me deram essa oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. E aí eu fui construindo, cara. Colocando tijolinhos, tijolinhos. E graças a Deus, hoje eu não sou o maior profissional do mundo, mas eu faço como o Cristiano Ronaldo, né? Eu sou o melhor, eu dou o meu melhor. Eu dou o meu melhor ali e tento sempre fazer o máximo de mim. Às vezes o pessoal vê eu chego cansado. E hoje mesmo, tá dando para perceber na gravação que eu estou muito cansado. Muito cansado mesmo. E ainda tem mais E compromisso ainda hoje, né? tem uma reunião após esse nosso encontro aqui, mas eu prometi que vinha hoje e promessa é dívida, né? Tinha que pagar. Até falou, quando eu falei contigo a primeira vez, você falou, cara, eu tenho reunião segunda, terça, quarta, quinta e sexta. É cruel. Eu achei até, cara, será que ele realmente tem mesmo? Será que ele não tá dispensando, Não, não? não, realmente é corrido, é bem complicado. E já que você falou tanto desse ponto de Acaraú, que é visível agora, a gente realmente vê, Acaraú foi destaque político, né? Foi. A prefeita recebeu um prêmio lá em Fortaleza, a gente esteve junto com ela. Mas algumas pessoas até falam, né, até motivo de comentário nas rádios locais de oposição, que esse prêmio era um prêmio que não tinha tanta credibilidade. Mas a credibilidade do prêmio é só a galera ir na cidade. Se foi merecido ou não, vai em Acaraú. E aí, se eu for falar aqui dos benefícios que a Acaraú já recebeu, cara, a gente ia passar aqui a noite toda, porque é muita coisa. Inglês, cara, já que você tocou nesse ponto aí, que a rádio, a oposição, e a oposição, o que a oposição fala sobre a gestão em si? Existe uma meia dúzia, uma dúzia de pessoas que elas trabalhavam na gestão, né? E aí eu, tipo assim, eu não estou falando mal, que fique claro, e que é normal dentro do processo político, eu sempre deixo isso muito claro, que elas trabalhavam na gestão e que hoje elas lamentam por algumas coisas dar certo, porque elas eram oposição, são oposição, né? E querem voltar para estar lá dentro de novo, na situação. É um processo, é o que eu digo. Quem está na oposição vai querer ser situação, sempre. E quem está na situação não quer sair da situação, não quer ser oposição. É um processo que é natural. E aí não é birra, não é picuinha, né, como a gente fala popularmente, não é tipo a gente tá com conflito. É um processo normal. Eles têm o direito deles de fazer oposição. Entendeu? É super normal. É política. Isso é democracia. Isso é democracia. Se não existisse a democracia, Caio, eu não poderia ter sido candidato. Mas como existe uma democracia, eu sem vínculo político nenhum com ninguém, eu ser família política, eu pude, né, ser candidato e pude vencer a eleição. Porque nós vivemos em um país democrático, onde as pessoas podem falar. E vencer, já que vem de família humilde, e que tudo se trata na política em dinheiro, vencer Pois é. família humilde. Que é o mais interessante, cara. Para mim, e aí entra o que eu estava falando até com o pessoal hoje no Instagram. Eu gosto muito, às vezes, de trocar figurinha com o pessoal. Eu falava o seguinte, ó. O poder que a educação tem, Caio, de transformar a vida das pessoas. A educação é um dos maiores instrumentos de transformação e de ascensão social e econômica. Eu falo isso com muita convicção. A educação ela consegue transformar a vida das pessoas e para melhor. Se as pessoas se esforçarem, estudarem, realmente fizer valer a pena todo aquele esforço que ela está fazendo e estudando, eu tenho certeza. Ela vai crescer profissionalmente, ela vai crescer socialmente, vai crescer economicamente. Ela vai ganhar dinheiro, vai trabalhar. E aí é o que eu sempre digo. Nunca vamos colocar o dinheiro na frente. O dinheiro é uma consequência. Né? Eu falo muito isso enquanto político. Eu nunca faço nada, cara, pensando em voto. Eu, como político, eu não faço nada pensando em voto. Sabe por quê? Porque eu aprendi que a decepção, ela surge a partir de uma resposta que você espera da pessoa. Você faz alguma coisa por alguém, você espera algo em troca, você se decepciona. Mas se você não espera nada em troca, você não vai se decepcionar. Você não estava esperando nada em troca. Então, tudo que vier, por mais que seja ingratidão, você fica de boa. Você fica bem. Por quê?
Você não esperava nada em troca. Mas quando você espera algo em troca, você se decepciona. E aí é onde as pessoas sofrem, onde as pessoas ficam muitas vezes depressivas, ansiosas. Ah, eu esperava tanto de fulano e acabou que a pessoa não fez nada. Pois é, Expectativa, né? expectativa demais e muitas vezes acaba que a frustração, exatamente. Ei, Gleice, depois de a gente estava na pandemia aí, né? Passou o quê? 2 anos ou foi 3 Cara, anos? 2 anos sem ter evento. Foi. 2 anos Um ano, sem ter. quase 2 anos. A pandemia começou no final de 2019 para início de 2020 e a gente voltou com as atividades ali para o meio de metade de 2021, agosto, a gente já estava tendo algumas atividades já, assim, muito leve ainda. E aí o São João mesmo, né, aconteceu agora em 2022, que realmente a gente se livrou através da vacinação, a gente se livrou, entre aspas, que é preciso ter cuidado ainda, desse vírus aí que realmente levou muita gente boa e deixou muitas famílias aí sofrendo. Pois é, aí teve toda essa questão aí. E como foi o planejamento dessa festa? 173 anos, já que a gente estava 2 anos e meio aí sem ter uma festa, né? E a festa do aniversário de Acaraú, 31, né, de julho? 31 de julho é bem famosa na região, sempre por trazer atrações assim do momento, né? Como foi essa preparação para essa Cara, festa a aí? gente, enquanto vereador, a vida é muito corrida. A gente não tem como acompanhar o processo, como é o pessoal da Secretaria de Cultura, é o chefe de gabinete, então o pessoal da administração que, né, fica mais à frente. Como a gente é situação, do lado da prefeita, como o pessoal fala, a gente tem esse bom relacionamento e acaba aqui acompanhando algumas coisas. Mas o pessoal é muito dedicado, né, o pessoal da Secretaria de Cultura, o chefe de gabinete. Eu cheguei a participar, de algumas escolhas, inclusive também falei: "Cara, Matheus Cauã é interessante, eu acho uma boa atração". Queriam até trazer outra atração, que eu não vou dizer qual. Mas Fala não, aí, não posso falar não. cara. Mas eu falei: "Não, Matheus Cauã é melhor". Inclusive, eu até sugeri Henrique e Juliano, cara. Sugeri Henrique e Juliano, sugeri, Jorge Mateus. Gustavo Lima nem tanto, porque Gustavo Lima, o valor é muito alto, aí o Ministério Público Ia dar aquela confusão lá de o novo, Ministério né? Público realmente, vai questionar pelo fato de ser um valor, né, exorbitante. E aí, Caio, eu até falei isso na tribuna da Câmara, os radialistas até me interpretaram de forma errônea, quando eu falei assim: "Cara, aquela festa movimentou muito muito dinheiro na cidade, movimentou a economia, porque foi gasto em média ali R$ 500.000, meio milhão. Mas o município arrecada muito. Cada pessoa que foi ali gastou algum dinheiro e fica um dinheiro para a cidade". Já se esperava um público grande, né? Que 2 anos sem ter uma festa de qualidade. Assim, para mim, a minha avaliação, não sei para as outras pessoas, não sei para você estava lá? Não, não Mas fui chegou não. a ver os Ainda tô. vídeos. Para Cheguei. mim, foi a maior festa que o município já teve. Essa parte que foi, ó. Para mim, pra mim. A maior festa em termos de quantidade de pessoas, a estrutura do palco, gente, você viu. Acho que o maior palco que aquela praça já viu, entendeu? Inclusive o prefeito de Itapipoca, o Felipe Pinheiro, disse: "Rapaz, eu não quero", ele brincando com os meninos, né? E eu mando o meu abraço aqui pro Ricardo Som, da RS Eventos, né? Tenho um bom relacionamento com ele. É um cara que eu tenho um carinho, uma admiração enorme pelo fato de ser do Acaraú e por construir tudo que construiu. Hoje o Ricardo Som Eles têm uma é história foda, né? referência no Eu vou Acaraú, chamar ele, eu cara. vou chamar ele aqui. Fica o convite, viu, Ricardo Som, depois para vir aqui no Podcaio. Então, o Ricardo, falando comigo, ele disse: "O Felipe Pinheiro, prefeito de Itapipoca, disse: "Rapaz, eu não quero uma estrutura em Itapipoca, na Expoíta, na Exposição Agropecuária de Itapipoca, eu não quero uma estrutura menor do que a estrutura do Acaraú". Realmente foi uma estrutura grandiosa. Assim, o pessoal pensou realmente em tudo direitinho. E aí uma coisa que eu achei interessante, na orelha do palco, vamos falar assim, dos lados do palco, tinha algumas imagens em lona, impressa em lona, dos pontos turísticos da cidade. A Praia de Volta do Rio, a Praia de Espraiado, Arpoeiras, o Porto de Acaraú. Que praia que tá bonita, aquela Tá das Poeiras, massa, hein? viu? Tá bacana. Cê é louco, mano. Mudou E a prefeita demais. agora fazendo uma revitalização, né? Tinha uma parte lá próxima à praia que era só areia. Então ela deu uma revitalizada bacana para realmente ali valorizar um pouco mais a praia. E nós temos praias lindas, cara. Volta do Rio é uma praia muito boa para banho. Né? Não, não tem uma beleza muito cênica de praia, porque tem a questão da eólica, que querendo ou não, a eólica faz aqueles paredões, né, as estradas, e acaba a praia perde um pouco daquela beleza que se fosse só aquela praia zona gigante, por exemplo.
uma Copacabana da vida, tem toda aquela orla grande ali, o pessoal coloca aquelas barraquinhas, é muito bacana. Lá já não tem tanto espaço. Tem um espaço, mas não é tanto espaço, né? Aí tem Espraiado, que é uma praia linda também, Ostras, Cauaçu, Ilha do Rato, a própria Poeiras. As praias do Aranaú, cara, são praias lindas, entendeu? Então, assim, o nosso litoral é um litoral muito rico. O Acaraú, quem tiver interesse em conhecer as praias do nosso município, assim como o município vizinho, Itarema, é, assim, são praias muito lindas. A Cruz também, a Preá, né? Freia, nossa região é A rica. região toda, o Baixo Acaraú, né? Aí continua na parte da festa. Você falou dos Pronto. outdoor. Sobre a questão da festa, como eu te disse, o que eu achei interessante foi o fato da gente ter sediado um dos maiores eventos de São João do Baixo Acaraú. A gente ainda estava no São João, teve a apresentação de quadrilha. Na sexta-feira se apresentaram, na quinta se apresentaram as quadrilhas amadoras, e na sexta-feira as quadrilhas profissionais. Então a gente estava em clima de São João ainda, e foi um dos maiores festivais da região, sem dúvida nenhuma. Eu não vou dizer que foi o maior, porque eu sou suspeito a falar, mas um dos maiores, tá certo? E aí o que é que acontece? É, toda aquela movimentação, o município ganha, eu acho que isso é importante, o município fica mais conhecido, né? Quando eu estive em Brasília, lá em abril, eu fui o único vereador do município aí, a Brasília para o evento de vereadores, eu fui o único vereador, né, do Acaraú a subir no palco e representar o município. Tiveram outros vereadores do Ceará, eu acho que do Ceará talvez subiram no palco uns 10. O Ceará tem 184 municípios. Quantos vereadores não tem no estado? E eu fui um dos 10 que subiu lá para representar o Acaraú e representar o Ceará. Isso mostra o tamanho da relevância, né? A Rede Globo estava lá, as emissoras de TV estavam lá. E entendeu? Foram lá os presidenciáveis, foi um ano atípico, né? Porque era ano de eleição. João Dória estava lá, o Eduardo Leite, que é candidato a governador, nessa época era presidenciável, né? Mas hoje é candidato a governo do Rio Grande do Sul. Estava o Ciro Gomes, esteve o presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, como eu te disse, eu estava no coração da política. Então, representar o meu município naquele local era motivo de orgulho. E sobre, né, trazendo para a festa, saber que muita gente de fora estava vindo para o Acaraú para prestigiar um evento como aquele, para mim era motivo de muita alegria. Por mais que a gente não tenha curtido. Eu, particularmente, eu não curti nada. Eu estava trabalhando. Gravei, eu te disse, Zoeira Zoeira VIP, né? VIP. Gravei com o Matheus Camargo, com o Zé Vaqueiro. Inclusive, repito, quem quiser assistir o vídeo já está postado. Certo? É só você ir lá no YouTube, quem quiser acompanhar, coloca aí, ó. youtube.com/, Gleison Rodrigues com 2 S no final. Certo? Depois eu vou até, se tu quiser ajuda, eu posso até. Não, e outro eu coloco no link aí Pronto, né? na Pronto, bio do perfeito. vídeo. E aí, eu não sei se o teu canal ele já tem essa descrição específica. Pronto, o meu, youtube.com/, Gleison Rodrigues. Eu sei. Aí tem que esperar, o meu ainda não alterei, porque tem que esperar 30 dias. Porque o teu canal é Pra novo, mudar. é bacana. É Então é novo. bacana porque as pessoas conseguem localizar de forma mais rápida, né? E aí, trazendo de novo para a festa, em ver que as pessoas estavam ali, vibrantes, pessoas de outras cidades, né? E saber que o teu município está nos holofotes. Eu acho que isso é interessante. A gente sempre fala isso. Muitas vezes a gente quer que a gente esteja nos holofotes, né? Eu ali, mas o nosso município, eu tenho muito isso comigo. Eu sou muito patriota, sabe? Apesar de estar naquela correria, mas eu sempre coloco o município à frente. Cara, o Acaraú, eu sempre mando mensagem para meus colegas que moram fora do estado, entendeu? Eu tenho alguns amigos que moravam na minha comunidade, que hoje moram em São Paulo. Eu mando foto, mando vídeo. Acaraú, olha o jeito que está o Acaraú, entendeu? Eu tenho orgulho da minha terra, cara. Isso não é papo de político, não. Quem me conhece sabe, eu tenho um amor grande pela minha terra. Realmente isso já é do acarauense, né? Ele tem um amor pelo Acaraú mesmo, que já chama assim, o Acaraú Meu de Acaraú de açúcar. Eu costumo dizer assim, ó. Quem toma da água do Acaraú nunca mais esquece. Quem toma da água do Acaraú nunca mais esquece. Lá é bom. Querendo ou não, você é filho de Acaraú, que sou médio de lá. Então você tem descendência lá também. Sempre estive lá, cara. Coisa Por boa. isso que eu gosto tanto de Acaraú. O lugar do meu agrado. Ei, Gleice, agora vamos trazer para uma política a nível nacional. Como você fala aí sobre a questão das eleições desse ano? Cara, aí você me colocou no rabo de foguete. Cara, durante essa nossa conversa, eu falei muito em diálogo. Sempre disse, a política é feita de quê? Diálogo.
E eu vejo que os candidatos, eles batem muito um no outro. Eu até digo que a política ficou muito polarizada, entendeu? Ou é Bolsonaro ou é Lula. Aí fica Ciro ali, os outros presidenciáveis ali querendo brigar ali, mas ou Bolsonaro ou Lula. E aí eu sou muito honesto contigo, cara. Tem coisa do Bolsonaro que eu concordo e tem coisa que eu não concordo. E não vou dizer em quem é que eu voto. Que E isso, aí, cara? tem coisas do Lula, do PT, né? O Lula representa o PT, que eu concordo e tem muita coisa que eu discordo bastante. Os escândalos que aconteceram, eu culpo também o Lula, cara. Ele sabia. Eu tenho certeza que ele sabia. Entendeu? Muitos escândalos que aconteceram ali. E aí eu não vou colocar a mão no Bolsonaro, passar a mão na cabeça do Bolsonaro. Existem escândalos também e que ele sabe. E o que é que ele dizia? A mamata acabou. Entendeu? E você vê os escândalos aí. Aí o que é que acontece? Você vem trazendo, né, para uma reflexão política o preço que estava a gasolina. Um absurdo. Né? Aí agora, no período eleitoral, a gasolina despenca. Então, galera, E reportagem aí todo reportagem dia. todo dia. Baixagem. Então, galera, não se iluda. É regra. Após a eleição, vai subir tudo de novo. É regra. É regra. E aí a gente fica nesse meio termo. Cara, apoiar quem? Bolsonaro ou apoiar Lula? Aí com o Lula com o histórico que o PT tem no país e o Bolsonaro com uma loucura. Bolsonaro com a loucura dele de querer fazer as coisas do jeito dele. Na época da vacinação, a gente sabe, eu enquanto biólogo eu digo muito isso, cara, os maiores problemas virais desse país, do mundo, vamos falar assim, foram resolvidos com vacinas. Tem várias doenças, pessoal, várias doenças, vários problemas de saúde que a gente resolveu com vacina. E o que, que ele dizia? Vacina não, não é vacina. O cara mudou de ministro da saúde 4 vezes. E aí, né, não sei se alguém vai assistir essa parte, tem muita gente que defende o projeto do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu não estou falando mal do presidente, não. Eu só estou falando fatos. E tem muita gente que apoia a eleição do presidenciável Lula. E aí o que é que eu digo? Também não estou falando mal do presidente. Eu só estou falando o quê? Dentro de um processo democrático, fazendo um diálogo sobre política, os dois têm os seus pontos negativos e positivos. E aí cabe a você, que está me assistindo nesse momento, decidir quem que é a melhor pessoa para representar essa nação. Entendeu? E aí eu não vou entrar aqui no mérito de defender o político A ou defender o político B. Eu acho que essa decisão, né, ela deve ser muito democrática. A própria pessoa ela deve escolher a pessoa que ela acha que representa ela. Se o cara é conservador, ele vai escolher o Bolsonaro. Ele é conservador. Porque que a maioria, não estou. Calma aí, a maioria. Por que a maioria dos evangélicos votam no Bolsonaro? Porque ele defende a família, por mais que já tenha trocado de mulher várias vezes, né? Ele defende a questão da religiosidade, não é o sloganzinho dele lá, Bra- Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, pronto. Então, ele vai com essa pegada, né? E aí, é uma estratégia até dele, como político, uma estratégia de marketing dele, para tentar chegar a algumas pessoas. E eu respeito demais, cara. Eu respeito demais. Por exemplo, naquela época que o PT estava no poder, existia alguns tipos de artes que as pessoas falavam e que algumas pessoas ligadas ao PT, que é o pessoal dizia, era o PT que apoiava? Não sei, mas algumas pessoas ligadas ao PT apoiavam algum tipo de arte, que eu não concordava. Por mais que eu respeitasse. Mas eu não concordava. Talvez tivesse visto, já deve ter visto algumas imagens. Entendeu? Só usavam umas velas. Vocês devem lembrar desse negócio aí que foi repercussão na mídia. Então tem coisas que eu não concordo. Entendeu? Então eu sou a favor dos bons princípios. Quem me conhece sabe. Eu venho de uma família que prega pelo respeito, pela honestidade, pela humildade. E tudo que é contra isso aí, eu não sou a favor. Entendeu? Tudo que for contra a justiça, os meninos que andam comigo sabem, cara, eu odeio justiça. A gente deve ser justo nas coisas que a gente faz. Entendeu? Então, eu não posso aqui me manifestar, até porque eu, na posição hoje de pessoa pública, eu, de acordo com a minha manifestação,
eu posso sofrer até, sei lá, acusações ou, sei lá, alguns haters me pegar aí, fazer comentários, né? Situações Então, assim, infames. eu deixo o pessoal bem à vontade, analisem as propostas, assim como para governo do estado também, analisem as propostas dos candidatos a governador. Uma coisa que eu tenho decidido, e aí eu deixo isso muito claro, eu já tenho meu candidato a deputado federal, né? Não precisa dizer quem é, que acho que todo mundo É sabe. previsível. Essa é Já tenho o meu previsível. candidato a deputado estadual, certo? Que eu não vou falar aqui no podcast, na conversa, mas quem for nas minhas redes sociais, a partir de amanhã, que começa o dia 16, que começa o período eleitoral, vai identificar, tá certo? Então, assim, eu deixo o pessoal bem à vontade. E aí eu vou chegar, claro, para o nosso grupo, o grupo político, né? Eu vou falar para o pessoal, ó, os candidatos que eu apoio são esses aqui. E aí eles sabem, eu nunca obriguei ninguém. Esse aqui é o projeto para uma Macaraú melhor. Esse aqui é um projeto para um município melhor. E os candidatos que eu quero apoiar, né, que eu vejo que tem um futuro para o município, são esses aqui. E aí eles vão escolher. É democrático. Entendeu? É bem democrático. Rapaz, o homem não saiu de cima do muro, Não viu? pode não, não pode. Que isso, rapaz. Vou ser honesto com você, muito honesto. Sobre conhecimento, educação, preparação, o Ciro Gomes. Sobre equilíbrio emocional, cara, o Ciro deixa muito a desejar. Ele não tem um equilíbrio emocional, ele se estressa muito rápido, ele, sei lá, ele não se controla. E eu não acho isso interessante em um homem público. Eu acho que o homem público ele deve controlar as emoções, entendeu? As pessoas falando mal, né, de você, as pessoas criticando, e você ali. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Entendeu? É óbvio que tem coisas que você não deve. Ah, ainda, vamos lá. Tem que ter um pouco mais de respeito. Entendeu? Mas no geral é isso aí. Para mim, o mais preparado é o Ciro Gomes. Rapaz. Para mim, o mais preparado. Para mim, o mais maluco. Não vou dizer quem é. Bolsonaro. Mas ele, com a maluquice dele, ele conseguiu fazer muita coisa boa pelo país, cara. Ele terminou a transposição do Rio São Francisco, que é uma obra interessante. Fez muitas moradias populares, casas populares, pessoal carente, e vários outros projetos. Por exemplo, uma coisa que eu não gosto dele, ele tirou um recurso das universidades e das instituições federais da educação. Ou eu fui para aquele evento do IFCE, o Encontro dos Comunicadores, de manhã o ar-condicionado estava desligado no auditório, para contenção de gastos. Por quê? Porque o governo federal diminuiu o recurso para as universidades e para os institutos federais. Então, não concordo, porque educação não é gasto. Educação é investimento. Para mim, é isso aí. Mas me fala, Luiz, qual é o teu propósito? Cara, o meu propósito é continuar trabalhando pelas pessoas, principalmente pelas pessoas do Acaraú, entendeu? E que é a cidade na qual eu represento. Por que não dizer continuar lutando pelos cearenses? Digo muito isso. As coisas que eu faço, Caio, eu não me limito só ao município de Acaraú. Eu ajudo, se puder ajudar, ajudo gente de qualquer município. Mas uma coisa que eu sempre vou deixar claro, sempre vou falar, é a minha intenção de ajudar. O meu propósito é ajudar as pessoas, é servir. Assim como Cristo fez, servir as pessoas, eu levo esse ensinamento bíblico de servir e o que eu te disse. Servir sem pensar em ganhar nada em troca. Servir as pessoas realmente porque a gente precisa ajudar as pessoas e precisa contribuir com a felicidade das pessoas, com o bem-estar das pessoas. Acho que eu sempre levei isso comigo. Então, o meu propósito, acima de tudo, é estar à disposição do povo. E aí, cara, eu te falo muito isso com muita convicção. Eu não tinha interesse político, eu não tinha vontade, não tinha, mas hoje eu sou um grande apaixonado pela política. Eu pretendo sim ir para uma reeleição em 2024. Eu pretendo sim lutar pelo Acaraú até quando o povo me permitir lutar e lutar até quando Deus me permitir lutar. E te digo, enquanto eu tiver força para trabalhar, cara, enquanto eu tiver força para continuar lutando, a gente vai conseguir realizar muita coisa junto. E aí eu quero voltar aqui, depois de um tempo, depois de um ano, 2, 5, 10, se Deus quiser, todos nós estaremos aqui ainda. E aí eu quero que nessa mesinha aqui, contar os resultados que a gente conseguiu chegar, conseguiu alcançar
de acordo com a nossa força, a nossa determinação, a nossa garra, o nosso empenho. E acima de tudo, cara, eu sempre deixo isso claro aonde eu vou. Unido. Unido com as pessoas. A gente nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum sozinho, cara. A gente tem que se unir às pessoas. E, acima de tudo, acreditar nelas. Foi isso que eu fiz. Eu acreditei nas pessoas, deleguei algumas coisas para elas e elas conseguiram chegar onde chegaram. Hoje tem muita gente ligada a mim dentro do projeto político. E, por exemplo, hoje eu tenho um colega, vou falar dele aqui, o Caio Freitas. O Caio está no Rio de Janeiro agora. Está em Copacabana, realizou o sonho de assistir um jogo do Flamengo. Então, o cara que acreditou no meu projeto, o cara que disse, não, pode chegar quem chegar aqui, Gleice. Eu estou com você firme e forte. Entendeu? E hoje o cara está no Rio de Janeiro, de férias, aproveitando. E entre eles, entre os meninos que me ajudaram, tem vários. Conseguiram comprar o seu transporte, reformar a casa, uma casa nova. Por quê? Porque acreditaram no projeto, trabalharam para isso. Ninguém aqui ganhando mole. A gente trabalha muito. Você acompanha minha rede social, você sabe como é. Ontem eu estava numa comunidade, à tarde toda, no domingo, num evento de futebol, trabalhando. Para mim é trabalhar, conversando com as pessoas, ouvindo elas. Então, o meu propósito é esse: servir ao povo acrauense, servir aos cearenses, servir ao Brasil, servir ao mundo. Sem, né, a pessoa, sem olhar a discriminação de raça, cor, gênero. Para mim não tem essa. Para mim não tem essa. Para ter ideia, né, quando eu falo dessa questão de gênero, de raça, cor, dentro do meu projeto político, existiam muitas pessoas homossexuais, cara. E as outras pessoas dos outros projetos ficavam meio assim. Mas eu falei, não, essa pessoa aqui vai trabalhar comigo. E não porque ela é homossexual, independente de qualquer coisa. Que eu vou deixar de ouvi-la, que eu vou deixar de ajudá-la. A capacidade dela, né? Assim, as pessoas, elas precisam ter uma oportunidade. A gente precisa acreditar nas pessoas, como eu te disse, independente de qualquer coisa. E foi isso que um dia fizeram comigo. Acreditaram em mim. Você acreditou em mim e vim aqui hoje. Cara, eu acredito que esse cara vai vir, eu acredito que esse cara vai fazer uma entrevista bacana. E eu vim e estou aqui. Entendeu? E aí, para algumas pessoas, pode até que a entrevista não pode ter sido boa, tal, mas para mim está sendo maravilhosa. Foi maravilhosa demais. E assim, estou muito à vontade. Muito, muito à vontade. Sem medo de falar nada. Se alguém quiser fazer gravação aí de tela, fica à vontade. O que eu falei aqui, eu falo e falo em qualquer canto. E é isso, Leis. Obrigadão, cara. Muito obrigado, viu, por participar aqui. Depois você vai voltar aí quando você conseguir almejar o que você tanto almeja, mais e mais, chegar lá onde você conquistou. Cara, eu só Beleza? queria agradecer, né, pelo papo. Queria agradecer os meninos aqui da produção. Qual é o nome dele? Pedro Vitor. Pedro Ítalo. Pedro Pedro Vitor. Vitor. Queria agradecer o Pedro Vitor pela receptividade, né? Queria te agradecer, cara. Pode Caio, cara. Tô dizendo, eu tô profetizando. Será o maior, tô lhe dizendo, será o maior do Baixo Acaraú. E se você botar no canto, será o maior do Ceará, do Brasil e do mundo. Só depende de você. Certo? Só depende de você. Tá certo? Graças a Deus, melhor E aí eu queria agradecer os meninos que vieram comigo também, né? Os assessores estão aqui comigo, o Pedro, o Jacques aqui comigo, o Elton, que estava comigo aí também. Agradecer todo mundo que está assistindo nesse momento, né? Queria agradecer cada um pelo fato de nos dar esse crédito, de nos ouvir, de saber o que a gente tem para dizer. E assim, cara, eu vou estar à disposição para ajudar o que eu puder fazer, como eu lhe disse. Estou aqui para servir. Esse é o meu propósito, é isso que eu vou continuar lutando sempre, servir as pessoas da forma como eu posso, da forma como eu sei, e acima de tudo, continuar aprendendo. Sou muito novo, Caio. Eu tenho o quê? Comecei a fazer política em 2020, cara. Agora, sou muito jovem, eu tenho muito a aprender com todo mundo. Na escola eu tenho 4 anos, vou fazer 5 anos na escola em maio, então tenho muito que aprender. Lá tem gente que tem 20 anos na educação, entendeu? Como pessoa, eu tenho muito a aprender, tenho só 29 anos, não tenho medo nenhum de falar a minha idade. É da minha idade. 29 anos. Então, assim, hoje eu estou vereador, sou o vereador mais jovem da Câmara Municipal. Então, tudo que eu fiz foi pensando realmente em dar o meu melhor, em ajudar as pessoas e fazer com que elas se sentissem bem. Então, um abraço para todo mundo, tá certo? Assistam, compartilhem, tá certo? Esses vídeos aqui. E, Caio, tamo junto, meu irmão, viu? Obrigadão, cara. É nóis. Obrigadão, viu? Você é tudo aquilo que realmente me mostraram e me falaram, Que viu? coisa boa eu ouvir isso, viu? Obrigadão, viu?
E é isso, moçada. Obrigadão. Obrigado por assistir a gente. Curte, compartilha, deixa o like, ativa o sininho e manda pra todo mundo. Valeu, Eu vou fazer um obrigadão. desafio contigo. Peraí, eu vou fazer um desafio contigo. Não finaliza agora, não. Eu quero saber se tu sabe cantar alguma música. Sabe cantar alguma música? Nenhuma. Então vamos lá. Agora eu que vou, no finalzinho do podcast, agora eu que vou entrevistar ele. Qual é o artista que tu mais gosta? Gustavo Lima. Falei, o artista. Qual o artista que tu mais gosta? Gustavo Lima. Gustavo Lima. Qual é a música do Gustavo Lima que você mais gosta? Vixe, aí é complicado, porque tem várias. Vamos fazer um zoeira VIP com ele agora aqui, né? Vamos zoeira VIP com ele agora. Qual é a música do Gustavo Lima que você mais gosta? Vamos ver, deixa eu ver. Vamos atuar agora, termina comigo antes. Qual é o trecho da música que você mais gosta? Aquele assim, ó. Se resolver trocar amor por um Editor, canta. Editor, bota a música. Playback, o playback. Pode continuar, pode continuar. termina comigo antes. Agora eu já esqueci. Acho que eu tava gravando com o Zé Vaqueiro, e aí quando eu comecei a fazer a gravação, aí ele, sorridente ali e tal, aí eu lembrei, né? Cara, eu vou pedir pra ele fazer a dancinha, Zé Vaqueiro tem uma dancinha. Aquela dança. Aí na última pergunta, ele começou a cantar, né? Nem lembro qual era a música. Aí eu falei, e a dancinha? Poxa, ele fez a dancinha. Cara, foi diferente, né? Porque você fica engraçado, fica divertido, extrovertido. Porque quando você tá ali na entrevista, fica muito tenso, porque o cara tá se preparando para subir no palco. Querendo ou não, o cara vai ficar nervoso, é normal, aquele friozinho na barriga. Então, para quebrar um pouco o gelo da entrevista, a gente faz uma resenha e tal. Bacana demais. E aí, quando eu lembrei disso lá, né? Eu lembrei, cara, eu vou fazer uma com o Caio aqui para eternizar esse momento aqui. O Caio cantando. Pois valeu, obrigado. Bom, tamo junto. É nóis. Valeu, obrigadão. É nóis. Fui!